Mas ele não desiste. Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou melhor, ele diz: faças a tua vontade e não a minha. A tribulação vem, e os chicotes romanos, segundo historiadores, se 100 homens fossem chicoteados como ele foi, só 2, geralmente em 100 homens que os romanos chicoteavam, um algoz destro, o outro canhoto, e pegavam dos 2 lados do corpo. Os chicotes com ossos chumbos rasgavam o corpo dele. De 100 homens, só 2 sobreviviam. 98 não resistiam. Então eles não entendiam, mas era porque a profecia diz que ele tinha que ir até o fim, para que a gente pudesse ser revestidos. Porque Adão nos tornou nus da presença de Deus. Ele vai ser triturado, ele vai ser esmagado. Os chicotes romanos mostram os seus órgãos internos a olhos nus. Aqui tem advogado, e eles sabem que quando um advogado aceita o processo de um cliente e ele não tem como defendê-lo diante das provas, e a lei não lhe dá brecha, a única coisa que ele tem que fazer é devolver o processo e abrir mão do honorário. Então, como a nossa culpa não nos dava direito, não havia brecha no livro que nos sentasse, a lógica diante de tanto sofrimento era para ele desistir. Mas Isaías disse que em vez de desistir, ele tomou sobre si as nossas fraquezas, a nossa culpa, o nosso pecado, e agora o castigo que ia nos absolver estava sobre ele. Ele vai ser triturado. 9 horas da manhã está ele pendurado na cruz. Meio-dia, as luzes se apagam, o sol escurece. A morte venceu a todos. Você vai dizer: mas pastor, e Lázaro não ressuscitou? Mas já estava podre. O processo da morte o apodreceu. A morte não respeitava ninguém. Reinava ela e o pecado. Meio-dia, ele assumiu nossa culpa, o nosso pecado está sobre ele. O sol escurece e os nossos pecados afastam ele do Pai. Os nossos pecados sobre ele afasta ele, deixa ele nu do Espírito Santo. Aí ele grita, ele não suporta: Deus meu, por que me desamparaste? Por tua causa, por minha causa. Agora, como os nossos pecados estão sobre ele, a morte vem e diz: agora eu pego ele, porque o aguilhão da morte é o pecado. Há um conceito científico chamado autólise, que é o processo da morte sobre o corpo humano. A autólise me diz, cientificamente, se eu morrer aqui agora, nem todas as células morrem. Então a morte, para me vencer, ela vem com algumas etapas. A primeira chama-se decomposição. O que é que a decomposição faz para matar as últimas células? Ela vem e esfria o sangue. Quando o sangue está frio, a pele vai empalidecer. Quando a pele está, o corpo frio, pálido, está morto já. Todas as células morreram. Ela tem de 0 a 12 horas
para concluir o processo. Quando ela sai, vem a putrefação. Já que todas as células morreram, a putrefação entra. Rastreou, viu, pecado, entrou. Vai apodrecer o corpo. Quando ela tem até 24 horas, quando ela termina, vem a colonização, que é a etapa dos insetos. E os insetos, os germes, vão habitar neste corpo, está enterrado, e vai torná-lo pó de novo. Aí está a vitória da morte no corpo físico. Então, morreu, rastreou. Tem pecado? Tem. Acabou, vai descer. Ou seja, quando ela viu os nossos pecados em Jesus, na escuridão do meio-dia, ela disse: agora eu pego ele. 3 horas da tarde, a morte vem e ele se entrega e ela vence. Acabou, parece que é o fim. Então, nem todas as células morreram. Como a morte estava acostumada a vencer, ela vai fazer o quê? Ela vai agora olhar. 3 horas ele morre, como qualquer um outro. Ela diz: venci mais um. 6 horas ele já está sepultado. Pela lógica, já era para estar se decompondo. Porque, pela lógica, a decomposição tem até 12 horas do morto para esfriar. Mas quando a morte vai olhar no túmulo, tem surpresa, porque o corpo não está frio, o sangue não está frio, está rosado. Por quê? Porque os nossos pecados ficaram na cruz. Quando ele desce para o sepulcro, já desce como advogado glorioso e vencedor, o Rei dos Reis. Aí a morte diz: mas ele tem a decomposição, tem 12 horas, vou esperar. Quando ela desce 12 horas, o corpo não está frio. 12 horas depois de morto, o sangue está aquecido, não está coagulado. Aí a morte grita para a decomposição: o que é que está acontecendo? Até aqui nunca aconteceu isso. O que é que você perdeu? Aí a decomposição diz, pode olhar aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, a decomposição grita: eu rastreei ele, mas eu não vi na boca dele mentira, e não encontrei pecado nele. Ele é puro, ele é santo, eu não posso entrar. Ele é diferente, eu não posso entrar. E se ela não entra, a putrefação não vem. E se a putrefação não vem, os insetos não entram. Manhã do terceiro dia, a morte entra no túmulo. Não tem mosca, não tem mosquito, está limpinho o corpo. Aí ela chama o pecado: pecado, vencemos até aqui, o que é que está acontecendo? O que é que houve? Aí o pecado de longe grita: não posso entrar aí. O que é que houve? Hebreus 4,15. Você falhou em quê? Em nada. Em tudo eu tentei, mas em nada ele pecou. Ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu.